E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos por aqui. Eu sou o Leandro, venho trazer para vocês nesse vídeo mais uma frase de Ramatiz, agora falando sobre o karma. E para isso tem em mãos uma obra que é Fisiologia da Alma. Nesse canal a gente fala sobre a espiritualidade, sempre partindo de um estudo, porque assim a gente consegue alcançar mais ideias, melhores ideias. E geralmente eu recorro às obras de Ramatiz porque é a literatura espiritualista com a qual eu tive mais contato até hoje, mais até do que os livros da própria doutrina espírita, com Kardec, Chico Xavier, Emmanuel, tantas outras obras, tantos outros autores, né? Eu sempre acabo sendo mais atraído pelas ideias de Ramatiz, e aí é onde eu acabo recorrendo e venho compartilhar isso com vocês, tá? Mas eu leio de tudo, é importante dizer, tá? Não me prendo a nada. Então, vamos lá. E os livros, na verdade, de Ramatiz, costumam ser apresentados a nós no formato de perguntas e respostas, e as respostas são longas, né? Ramatiz sempre tem muito a dizer sobre qualquer assunto que foi perguntado a ele, aqui nas obras psicografadas, né? Então, eu vou ler a pergunta e um trechinho da resposta, que vai ser, então, a frase de Ramatiz que eu vou passar para vocês, e a gente vai lendo e comentando ao mesmo tempo. Vamos lá, então. Falando sobre o karma, a pergunta: qual a verdadeira significação da palavra karma, tão usada entre os reencarnacionistas e que tem relação particularmente com as vidas anteriores? E aí vem a resposta. Karma é palavra que deriva do sânscrito, que significa fazer. Os hindus são os que mais a empregam, considerando-a como vocábulo técnico mais apropriado para designar a ação e seu efeito correspondente nas encarnações sucessivas do espírito na Terra. Então é claro que a gente já está partindo aqui de um entendimento da reencarnação de existências sucessivas, ou seja, já estivemos aqui, estamos aqui nesse presente momento e muito provavelmente ainda estaremos aqui em outras ocasiões porque temos muito a aprender, estamos longe da perfeição, né? E aí, para eles, toda ação é karma. Qualquer trabalho ou pensamento que produzir algum efeito posterior é karma. Ou seja, tudo o que nós fazemos é karma. Tudo aquilo que vai gerar algum efeito, que vai produzir algum efeito, é karma. Um pensamento, uma ação, uma atitude, tá? Sempre a gente está gerando karma, tá? E aí é importante de a gente discernir a seguinte situação: karma não é algo que se refere somente ao passado e a gente colhendo os resultados disso hoje. A gente está sim, né, colhendo os resultados de ações anteriores, seja do que nós fizemos há 5, 10 anos ou em outra existência, e a gente continua gerando novos resultados, mais karma, em decorrência das ações do presente. Então, não se trata só de algo do passado sendo resgatado hoje. A gente continua nessa roda, né? Produzindo mais karma, com boas ou más ações que irão voltar para nós como bons ou maus resultados, ok? Então isso nunca para. Seguindo, é a lei de causa e efeito. Então, karma é a lei de causa e efeito. Como a chamais, com seu saldo credor ou devedor para com o espírito encarnado. Saldo credor ou devedor para com o espírito encarnado. Vamos fazer uma pausa aqui. Eu entendo que se estamos aqui precisando dessa experiência na carne, de alguma forma todos nós somos devedores. Então, a gente até tem alguns créditos ali, temos com certeza uma dose de merecimento que é diferente para cada um, mas todos somos devedores em algum grau, certo? Porque senão não estaríamos aqui em um mundo que sabemos que é de expiação e provas, ou seja, é um mundo onde a gente precisa passar por situações que nós não queremos passar porque precisamos aprender com elas. A gente passa por muito sofrimento ou somos testemunhas de muito sofrimento, tá? Um mundo de expiação e provas em transição para um mundo de regeneração. Então, aqui o negócio é difícil, certo? A gente sabe disso. Se não fôssemos devedores, não precisaríamos desse tipo de experiência mais. Estaremos livres de sofrimentos, de a gente envelhecer aqui na carne, sentindo a saúde se defasar, doenças, uma série de coisas, dificuldades. Se não fôssemos devedores, não precisaríamos passar por essas coisas, tá? Então, todos nós somos. O que muda é o grau, porque os pensamentos, as atitudes, as ações de cada um de nós são diferentes, né? E aí os benefícios ou os malefícios que nós geramos com os pensamentos e com as ações
são diferentes os resultados disso para cada um, tá? Por exemplo, a dose de merecimento. Você pode perfeitamente se enquadrar no que eu vou dizer, ou você pode conhecer alguém que vai te ocorrer aí no pensamento agora. Vamos pensar em uma pessoa que deseja atingir um objetivo na vida, que persegue uma tal situação e que é uma pessoa honesta, que se dedica, se esforça e vai muito atrás daquilo que quer, porém não consegue, não dá certo, a pessoa se decepciona, se frustra, não sabe mais o que fazer para atingir aquele objetivo. E pode ter de repente uma outra pessoa que deseja o mesmo objetivo, deseja alcançar a mesma coisa e não faz muito para conseguir e já consegue. Para algumas pessoas, inclusive, acaba caindo no colo aquela situação que um outro persegue, né, com muito suor e não alcança. Por que disso? Injustiça? Não, seria leviano da nossa parte pensar na injustiça divina aí sendo exercida, né? A gente sabe da justiça divina, não da injustiça, certo? A dose de merecimento de cada um aí é diferente, né? O karma de cada um é diferente. Então, de repente, aquela pessoa que não precisou se esforçar muito e atingir um objetivo, estava no momento dela, já merecia aquele resultado positivo. O outro, ainda não. Ainda que possa ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, batalhadora, esforçada, mas de repente está resgatando situações do passado ali. Essa dificuldade do presente pode ter a ver com o karma gerado pela própria pessoa que está passando por aquilo, considerando essa pessoa como um espírito que já esteve na Terra e a gente não sabe o que praticou, a própria pessoa não sabe o que já praticou no passado, porque nós temos aqui um véu do esquecimento quando chegamos para essa reencarnação, porque não nos convém lembrar das situações que já vivemos anteriormente, porque senão ficariam os resquícios de ódio, de vingança, de mágoa, de ressentimento que dificultariam muito a nossa convivência com aqueles que de repente precisamos estar próximos agora para um entendimento, tá? Se a gente soubesse do que aconteceu no passado, naturalmente você já se afastaria de uma tal pessoa que de repente é com quem exatamente você precisa conviver para ajustar alguma situação negativa, ruim do passado, né? Então, a dose de merecimento é diferente para cada um. Então, Ramatiz fala aqui do saldo, credor ou devedor. Temos sim alguns créditos, porque, claro, já fizemos coisas boas, mas também muitas coisas ruins. Então, somos devedores em graus diferentes, mas com certeza temos também os nossos méritos para coisas boas, né? Vamos seguir. Os atos praticados por pensamentos, palavras ou obras nas vidas anteriores, ou seja, em vidas subsequentes, devem trazer venturas ou acarretar desgraças aos seus próprios autores, na proporção entre o bem e o mal que deles resultou. Ele até usa uma palavra meio forte aqui, né? De desgraça, que o karma da pessoa pode acarretar uma desgraça para ela. Mas a gente sabe que algumas vezes é assim mesmo, né? Mais uma vez, a gente não sabe o que essa pessoa que de repente passa por uma situação muito complicada já causou para outros no passado, né? Seria, de novo, pensando, injusto? Deus seria injusto? É injustiça divina? E não, é a justiça divina acertando os pontos, né? Colocando as coisas no seu devido lugar. Então, se nós passamos por situações muito difíceis, nós próprios geramos essas situações com as nossas ações anteriores que nos trouxeram até aqui, tá? Vamos lá. Os seus efeitos, portanto, atuam posteriormente sobre a felicidade, a vontade, o caráter e os desejos do homem em suas vidas futuras. Embora pareçam anular o livre-arbítrio, são forças que resultam sempre dos próprios atos individuais do pretérito. É o efeito agindo e dominando a própria vontade do ser, mas reagindo exatamente de acordo com as próprias causas que ele semeou. Então, às vezes dá essa sensação, né, de, poxa, eu quero fazer isso, mas parece que a vida está me empurrando para outra coisa. Eu quero ir para cá, mas não sei por que a vida está me empurrando para lá, né? E aí a gente parece que fica de mãos atadas em dados momentos. Parece que o nosso livre-arbítrio está sendo ferido, está sendo atingido, porque a gente não pode fazer exatamente aquilo que a gente quer fazer. Mas, vamos pensar, né, de acordo com esse estudo aqui, já é um resultado de uma ação nossa do passado, onde o livre-arbítrio foi mal exercido, tá?
porque a gente tem esse benefício do livre-arbítrio, mas que também pode voltar contra nós com muita facilidade, porque aquela história, sempre tenha muito cuidado com aquilo que você quer, porque você pode conseguir, sabe? E às vezes o que você quer não é muito nobre, né? Calha que você consegue, por exemplo, que uma pessoa seja prejudicada, você consegue realizar uma vingança, enfim, você quis, você conseguiu, foi o seu livre-arbítrio. Era o melhor a ser feito? Não, né? E aí você vai ter que depois arcar com isso. Você quis fazer, né? Conseguiu, desejou, conseguiu, vai ter o efeito disso, tá? Então, as pessoas que de repente têm essa sensação de, poxa, eu tô de mãos atadas, eu não tenho para onde ir na vida, parece que eu tô preso a essa situação, de alguma maneira, os nossos atos anteriores nos colocaram nessa situação. A gente precisa lidar com isso agora, precisa passar por essa experiência porque é a mais adequada para nós nesse momento. Somente lidando com isso, aprendendo o que a vida deseja ensinar daí, é que a gente vai se libertar, né? Revolta não vai adiantar, né? A gente se rebelar contra a situação que a gente vive, viver indignado, revoltado, não vai adiantar, porque nós próprios criamos aquela situação para nós. Não surgiu no nosso caminho à toa uma tal situação, uma tal pessoa, né? Algo pelo qual a gente passa. Tudo isso tem a ver com as nossas necessidades, com a nossa trajetória espiritual, para que cada coisa fique no seu devido lugar. E a gente vai aprendendo e cada vez mais com esse entendimento, buscando fazer o melhor para que o nosso caminho futuramente seja facilitado, para que tenha mais rosas e menos espinhos, digamos assim. Tá, gente? Então, essa era a ideia sobre o karma que eu queria passar para vocês nesse vídeo com esse estudo aqui de fisiologia da alma. Se você gostou, então deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, passa esse conteúdo para os conhecidos aí que você souber que podem de alguma forma aproveitar o assunto, que gostam também, assim como você, de estudar a espiritualidade. Um abraço e até o nosso próximo encontro.